Oi, gente! E na nossa aulinha de matemática, nós vamos fazer, inclusive, uma revisão. Lembrando que nosso livrinho de matemática, a Prova Brasil, certo? E nós iniciamos o livro de matemática da prova com algo que nós já estudamos e que é muito legal, que é o sistema de numeração decimal, certo? No sistema de numeração decimal, nós vimos bem no comecinho do ano. E hoje nós vamos fazer apenas a página 6 e 7, certo? Então, no sistema de numeração decimal, nós vimos que nós temos a unidade, a dezena, a centena. Nós vimos, inclusive, até a unidade de milhar, de milhão, nós vimos, mas nessas questõezinhas nós vamos ver a unidade, dezena e centena, que é uma forma de nós revisarmos aquilo que nós já estudamos. Para quê, tia? Para quê? Para nós reconhecermos e identificarmos as características do sistema de numeração decimal, né? E o sistema de numeração decimal e os números é a primeira coisa que nós temos que saber na matemática, né? Porque se nós não soubermos isso, todas as outras coisas vão ficar difíceis de aprender. Porque até em uma continha, por exemplo, de adição, eu preciso saber que eu começo somando da unidade, depois a dezena, depois a centena e assim por diante. Eu começo da direita para a esquerda. Não posso começar de centena, dezena, porque senão a continha vai dar errado. Tá certo? Então, vamos lá. Números e sistemas de numeração decimal. Nessa atividade 1. Que número corresponde a 500 mais 40 mais 9? Aí, nós vamos compreender, certo? Nós vamos compreender 500 mais 40 mais 9. Aqui, nós podemos observar que nós temos unidade, que só tem um 9, a dezena, e aqui nós temos uma centena. E nós vamos compreender de acordo com os questionamentos aqui, ó. Qual operação aparece no enunciado? Essa operação é de adição, subtração, multiplicação ou divisão? Muito fácil essa, viu, gente? Tá aqui, ó. Esse símbolozinho de mais. É adição, subtração, multiplicação ou divisão. Quais são os termos da operação? 500 mais 40 mais 9. Tia, o que são termos da operação? São os números que aparecem. Aí você vai colocar quais são os números que aparecem. Ah, tia, aparece o 500, aparece o 40 e aparece o 9. Então, você vai botar. Essa é a resposta, que eu já dei a resposta, inclusive, né? Quem assistiu o vídeo vai acertar essa questão. Não vai ter nem dúvida. Então, termos são exatamente os números que foram utilizados. C. O número 500 corresponde a quantas centenas? A uma, a duas, a três, a 4 ou a 5 centenas? Aí você vai colocar a resposta aqui. Na D, o número 40 corresponde a quantas dezenas? A uma, a duas, a 3 ou a 4 dezenas? O número 9 corresponde à quantidade de quantas unidades? O 9 já está dizendo, né? Quantas unidades tem? A F, o que é preciso fazer para responder à pergunta das atividades? Então, o que é preciso fazer para encontrar... O que é preciso fazer, aliás, para responder, que é esse daqui, ó. Para responder a pergunta da atividade. Então, o que é preciso fazer? O que é que vocês acham que é preciso fazer? Adição, né? Encontrar a adição, o resultado da adição. Já dei a resposta também, inconscientemente já dei a resposta. E vamos responder. Escreva de outra forma a adição que aparece no enunciado. Ou seja, 500 equivale a quantas centenas?
40 equivale a quantas dezenas? E 9 equivale a quantas unidades? Essa questãozinha aqui, ó, vocês já responderam, inclusive aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, certo? É como se ela fosse um retorno, um reforço. Aí você vai preencher o quadro abaixo com os números 549. Depois, calcule o resultado da adição. Aí o resultado você vai colocar aqui, ó. Ui, porque eu não coloquei no pincel. O resultado você coloca aqui. E aqui você vai calcular. Tem quantas centenas? Ah, tia, tem 5 centenas aqui no 500, 0 dezenas e 0 unidades. No 40, tem quantas dezenas no 40? Da mesma forma, você vai fazer e o 9 aqui. Depois, até já tinha botado a resposta, né? Aqui esqueci de apagar. Não tem problema, certo? Então, nós vamos agora para a página... Aliás, só é a página 7. Nós vamos fazer hoje a página 6 e 7 somente. Aqui tem dizendo o seguinte, ó. A escola em que Lina trabalha recebeu cadernos que serão distribuídos para os alunos usarem durante o ano. Veja. Quantos cadernos essa escola recebeu? Como lemos esse número? Aqui tem a quantidade, ó. Contém quantos cadernos? Aqui contém 1000 cadernos, né? Contém 1000 cadernos. Aí, mais do lado, tem mais caixas. Contém aqui 100 cadernos. Aqui contém 100 cadernos. E aqui contém 100 cadernos. Então, fica 1000... mais 100, mais 100, mais 100. Quanto é 100 mais 100 mais 100? Vocês sabem. Aqui já vai dar a centena, aqui a unidade de milhar. E em cima são quantos cadernos? Mais 2 caixas com 10 cadernos. Certo? 10 mais 10. Certo? Vocês já vão tentando imaginar como é mais ou menos com a quantidade de cadernos que a Lina recebeu nessa escola. Compreenda o que é preciso saber para responder as perguntas da atividade. Então, que é preciso saber que a quantidade de livros que a escola recebeu, a quantidade de cadernos que a escola recebeu e como se lê esse número. Então, vocês já sabem, né? Até porque não está falando nem de livro, né? Está falando de caderno. Responda. Escreva o número de cadernos e calcule o resultado da adição. É exatamente isso aqui, ó. Aqui tem quantos? Aí você vai botar a quantidade aqui. Na centena, tem quantas centenas? Ó, 1, 2, 3 centenas. Volta aqui. Tem quantas dezenas? 1, 2 dezenas. E vai botar aqui. E aqui, unidades. E aqui você vai calcular, certo? Lembrando, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Sempre da direita para a esquerda. E aqui você vai colocar novamente a resposta total. E na B, escreva por extenso as parcelas da adição anterior. Então, você vai escrever por extenso a adição. Aliás, o resultado. A tia deu 1000 e alguma coisa. Então, você vai escrever 1000, nananana, certo? E como se lê o número e total de cadernos que a escola recebeu. Aí, você vai escrever também por extenso aqui, tá bom? Por extenso é a escrita do número. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se deu 1000, eu vou botar outro número. Se deu 2340, você vai escrever o nome do número, 2340. Não é esse o resultado. A tia apenas está dando um exemplo, tá certo? Então, para hoje, atividade matemática, páginas 6 e 7. Sistema de numeração decimal é muito legal. Eu acredito que vocês não irão ter dúvida, mas se estiverem dúvida, vocês podem me perguntar, porque a gente já viu isso, mas sempre é bom estar relembrando. Então, nós vimos aqui no sistema de numeração decimal a adição, a decomposição, calcular resultados, né? E eu sei que vocês se garantem. Então, é isso. Qualquer dúvida, a tia está aqui à disposição. Um beijo.